Bom dia, amigos. Meu nome é Geraldo Magela Davó. O Davó aí é escrito com D''Avó. Sou nascido no dia 1º de janeiro de 1956, na cidade de Monsenhor Paulo, em Minas Gerais. Eu sou o 9º filho de um total de 14. E tinha 6 anos de idade mais ou menos, e nós nos mudamos para a cidade de Santo André. E lá moramos por 2 ou 3 anos. Nesse interim, meu pai comprou um terreninho na cidade de Mauá e construiu lá uma casinha para nós, no Jardim Itapeva. Aí meu pai construiu um salãozinho comercial, pequenininho, e montou uma vendinha lá, um barzinho, vendia uma mercearia, vai. E nós ficamos lá trabalhando. Então eu comecei a trabalhar com 8 a 10 anos, já ajudava lá no balcão. Porém, o que acontece? Chegou perto dos 18 anos, eu estava já querendo sair desse negócio, sair desse trabalho, porque eu via que não tinha muito sucesso, muito progresso, né? E eu fui registrar um boletim de ocorrência com um amigo meu, no primeiro DP em Santo André. E lá chegando, eu vi lá um cartaz convidando para entrar no Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo. Eu não sabia nada de bombeiro, nada de polícia, sabia nada. Porém, me interessou. Até interessou porque o salário era bem legal, era R$980, cruzeiros por mês. E eu falei, me interessou. Fiz a inscrição lá na rua São Joaquim, fui aprovado em todos os testes necessários e eu comecei o curso de formação de soldado no 8º BPM, em Campinas. Nós começou no dia 14 de outubro de 1974. O deslocamento para a cidade de Campinas foi feito de trem, conseguiram lá uns passes no trem e a gente foi de trem. Começou o curso, durou 6 ou 7 meses, não me lembro agora o certo. Terminando esse curso, a gente voltou para o Corpo de Bombeiros. Fomos apresentados no CAI, que era o Centro de Adestramento e Instrução de Bombeiros, ali atrás da Academia do Barro Branco. E lá ficamos um mês e pouco fazendo curso de bombeiros. E concluído esse curso de bombeiro, quem era motorista foi para o 4º GB hoje, era o 4º GI antigamente, para fazer um curso de motoristas, aprender a operar bomba de incêndio. Concluído isso, a gente fez o teste para ser motoristas, autorizados. E eu fui autorizado como categoria C. Terminando esse curso, nós voltamos pro 8º GI na época, E o 8º GI ele é descendente da Companhia Independente de Bombeiros, que depois virou 8º GI e mais recentemente 8º GB. Em termos de ocorrências, eu não tenho muita coisa para contar de ocorrência. Tenho sim uma ocorrência de um incêndio na Petroquímica União, lá em Capuava, que deu alarme e foi todo mundo para lá. Todas as viaturas do 8º GB foram para lá. Eu me lembro que eu estava correndo de auxiliar do OB20, um caminhão da Scania, uma autobomba. E lá chegando na Petroquímica, nós fomos entrando e já encontramos o pessoal da Petroquímica tudo saindo fora, vindo embora, saindo correndo de lá. E a gente não conhecia o perigo, entramos lá, eles já tinham armado uma linha de água num canhão monitor. E nós armamos nossas linhas e começamos o combate lá na torre que estava pegando fogo. Depois a gente veio a saber que esse material armazenado lá, quando ele entrava em contato com o oxigênio do ar, ele pegava fogo imediatamente. E não tinha como fazer, era só resfriar. Ficamos resfriando lá das 10 da manhã até mais de meia-noite. Quando aconteceu o acidente, pelo que falaram, morreu 4 engenheiros que estavam fazendo uma operação. E nós ficamos lá 12, 14 horas lá, jogando água para resfriar. E o pessoal fazendo aquele produto saísse mais rápido para terminar o incêndio. Bom, incêndio concluído, retornamos para o quartel. O 8º GB foi sempre uma unidade primordial de instrução. Sempre tinha muita instrução. Então eu cheguei, nós ficamos eu fui designado para trabalhar no PB Campestre hoje, que é o antigo Posto 1, e fiquei lá. Só que em 77 eu fui aprovado no concurso para cabo. Fui lá o curso de cabo era feito ali num quartel que tem em frente ao centro odontológico. Era um BG, segundo BG, se eu não me engano. E lá concluí o curso de cabo, retornei para o 8º GB. E lá chegando, eu fui logo colocado como cabo do área. Eu corria junto com o oficial de área. Rapaz, naquela época tinha ocorrência pra caramba. Passou um tempinho,
me tiraram do ar e colocaram no salvamento. Então eu fiquei correndo no salvamento por um tempo. Quando trocou o comandante, ele trocou nos trocou. Ele tirou eu do salvamento e colocou no segundo socorro, que era o AB-20 mesmo. E colocou no meu lugar o cabo Romeu Filho, se eu não me engano. E houve o ABC enchia muito de água, ainda enche, né? Numa ocorrência de enchente, o Romeu foi com a guarnição. Era ele, o soldado Couto e o soldado Zaffarani. E eles foram tentar fazer a travessia de um rio para salvar umas pessoas do outro lado, e o rio levou o barco embora. Levou o barco, bateu numa ponte, eles caíram do barco. Tanto o Zaffarani como o Couto eram bons nadadores, conseguiram sair, passaram por baixo da ponte e conseguiram sair. E o Romeu não conseguiu, até porque ele estava com aquela capa amarela antiga, e ele foi levado pelas águas e veio a falecer. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte, só por volta das 10 horas, nos fundos de uma empresa de gás ali de Capuava. Bom, passado essa confusão toda, eu logo em 78 fui aprovado para fazer o curso de sargentos. E fui fazer o curso de sargentos lá na Condessa Elizabeth Rubiano, acho que número 500, o prédio de hoje, que é o Cefap, né? E eles estavam lá em construção em adequação daquele prédio. E nós trabalhamos pra caramba lá, trabalhamos muito. Me formei sargento no final de 78, já no começo de 79, nós fomos para o CBS, aí já era SEIB, lá no SEIB, no mesmo lugar que eu fiz o curso de soldado lá. E lá ficamos, concluímos o curso de bombeiros para sargentos, retornamos para a unidade, tá? Retornei para o 8º GB. E fui destacado para trabalhar no quartel de São Caetano do Sul, que era o posto 5 na época. E fiquei lá trabalhando um bom tempo. Surgiu uma oportunidade importante. Nesse trabalho no posto 5, houve uma ocorrência de destaque, uma ocorrência de fogo numa empresa de brinquedos chamada Otrol. E nós lá fomos para esse empreendimento. Chegamos na empresa e mandaram que a minha guarnição, aquele tempo a guarnição era um montão de gente, né? Tinha 7 caras na guarnição. Hoje em dia tem muito poucos, mas tinha 7. E nós entramos lá pelo portão dos fundos e como mandaram a gente entrar por lá e progredir dentro do prédio. Nós entramos, progredimos lá um bom pedaço, fomos extinguindo o incêndio, fomos extinguindo o fogo ali, jogando água pra caramba, e de repente, rapaz, os caras fizeram, eu não sei se foi uma parede que caiu ou se foi o bombeiro que derrubou a parede para criar ventilação cruzada. Eu e a minha guarnição ficamos presos dentro do fogo, aquele monte de fogo para todo lado, a gente não sabia para onde ir, e até que conseguimos, mantendo a proteção com a linha de água. Eram 3 linhas de 1,5. Ficamos com as 3 linhas nos protegendo até que aquela labareda, aquela língua de fogo passasse, e saímos do local que estava insuportável, não dava para ficar lá dentro não. Saímos e tudo bem, ninguém se machucou, ficava tudo tranquilo. No ano de, acho que 92, por aí, o bombeiro necessitava de tem um nome que eu não me lembro agora, que era para fazer um curso, qualquer curso que você tinha, um programa de curso, tá? E eu fiz sozinho, foi um programa de curso para o salvamento terrestre. Então eu compilei um monte de outros manuais, eu procurei ajuda até exterior, quem sabia traduzir em inglês, traduziu algumas coisas dos Mariners, e eu coloquei nesse programa de curso. E foi aprovado pelo Comando do Corpo de Bombeiros, aprovado pela Diretoria de Ensino, e ficou um bom tempo em uso esse manual. Então é uma das coisas que eu achei que eu fui feliz. Muito obrigado a todos, um bom dia, e espero que vocês gostem aí.